Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje fala sobre saúde, mas uma saúde ampla, uma saúde que se preocupa com as populações, uma saúde que se preocupa com o município, que se preocupe com o Estado e com a própria nação. Nós temos milhares de municípios brasileiros, muitos deles não têm nenhum tipo de saneamento, não têm sequer água encanada, alguns deles, água tratada em muitos bairros e às vezes no município inteiro. E a gente só fica se preocupando às vezes em construir hospital. O hospital é bom, mas eu preferia os postos de saúde, aonde você faz a prevenção e o cidadão muito raramente vai precisar de uma emergência hospitalar. Eu tomei conhecimento já há muito tempo sobre FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Me lembro que há 2, 3 governos atrás fizeram um vídeo lindo, mas bota vídeo lindo nisso, viu? Mostrando o que se pensava e o que se buscava através da FUNASA. Mas, lamentavelmente, desse vídeo para cá, até o ano passado, mais ou menos, pouco ou quase nada ouvi falar de realizações. Aliás, ouvi mais foi pichações, pessoal esbravejando. Parece-me, graças a Deus, que mudou a partir do governo Bolsonaro. Estou recebendo o presidente da FUNASA, o Ronaldo Nogueira, aqui no nosso programa, ex-deputado federal, 2 mandatos, passou pelos interiores também, né? Vereador, sim, se não me engano. Vereador, 4 mandatos de vereador. Meu Deus! Então conhece bem o município. Seja bem-vindo, boa tarde para você, viu? Boa tarde, Celso, é um privilégio participar do programa e dizer que, dado ao público que o programa atinge, é fundamental essa oportunidade de diálogo para mostrar e falar sobre as realizações da FUNASA. É muito importante, quer dizer, é um acesso direto com o município? A FUNASA ela tem a missão de promover o desenvolvimento social através de ações de saneamento. Ela está presente nas 27 unidades da federação, através das suas superintendências. Ela tem um capital intelectual através do seu quadro de servidores, são 2.400 servidores ativos, que podem contribuir muito com o Brasil, dado ao seu conhecimento, a sua expertise na área de saneamento. Assim que nós assumimos a instituição no início do ano, por determinação do presidente Jair Bolsonaro e sob a orientação do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, nós fizemos um diagnóstico da instituição, identificamos os principais gargalos e implementamos um comitê de risco para apresentar sugestões no sentido de reduzir as despesas operacionais e nós deveremos chegar no final do ano agora na faixa aí de 58, 60 milhões de economia. Nós identificamos todas aquelas obras que estavam paralisadas, procuramos dar efetividade e pontualidade no desembolso financeiro através dos instrumentos que tem com os municípios. Hoje a FUNASA tem em torno de 5.400 convênios ativos, atendendo municípios até 50 mil habitantes. Retomamos obras e a FUNASA tem em execução hoje mais de 2.400 obras em execução. Nós demos continuidade nas obras que estavam em execução, retomamos as obras que estavam paralisadas e agora estamos organizando o orçamento para o desembolso financeiro para aquelas obras que precisam ser iniciadas. 5.000 e tantos trabalhos sendo realizados, é quase um por município brasileiro, né? Agora, tem lugares que merecem 3, 4 ações, né? Tem alguns municípios que têm mais de 3 instrumentos, até porque a FUNASA, ela desenvolve ações, ela executa ações, tanto na área de captação, tratamento e distribuição de água, como também a questão relacionada a resíduos sólidos. Precisamos exterminar com os lixões que ainda existem na maioria
dos pequenos municípios do Brasil, e também tratamento de esgoto. O Brasil hoje, o Brasil real, Celso, é o Brasil de 100 milhões de pessoas que não são servidas por um serviço adequado de tratamento de esgoto. Metade da população brasileira. São então. milhões de famílias que o esgoto corre céu aberto na frente das suas casas. Nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Enquanto nós estamos participando do programa agora, tem uma criança chorando porque não tem um copo de água limpa para beber. Essa criança não está chorando porque não tem um chocolate ou não tem um brinquedo. Ela está chorando porque não tem um copo de água limpa para beber. O Brasil real é o Brasil de idosos morrendo sem que na sua vida tenha conhecido um vaso sanitário. É por isso que o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Henrique Mandetta, tem um olhar especial, pedindo para que a Funasa esteja mais próxima dos municípios, dando efetividade para reduzir de forma sistemática esse gargalo que existe hoje nas questões de saneamento. Importante demais, né? Dia desses eu estava fazendo um programa aqui com o meu amigo Edgar Lisboa, né? Jornalista e blogueiro, né, de política e outras cocitas mais, né? É um bruto de um profissional. E ele me trouxe de presente o jornalzinho da Funasa, né? Achei interessantíssimo. E aí me chamou a atenção os banheiros sendo realizados no Piauí. Que coisa de maluco. Olha, eu fiz alguns anos atrás, eu estive no sul do Piauí. E até hoje corta-me o coração de lembrar o que nós vimos lá. Né? Pessoas morando em barracos de taipa. E aí perguntam, e onde é que você faz suas necessidades? Eu falei, ali, ó, no matinho. Meu Deus do céu, né? E estou vendo aí comunidades interioranas recebendo esses banheiros que você citou. Vou usar um vídeo aqui, que é da própria Funasa. É o número 2, coloca para mim aí, por favor. Estamos recebendo uma unidade sanitária, né, do governo federal por conta da cidade. Há 7 anos que nós estamos aqui nessa propriedade e aí até então nós ainda não tínhamos uma unidade sanitária. E a partir de agora está documentado que a unidade sanitária está saindo aqui no assentamento Grajal. Então agradecemos ao governo federal, à Fundação Nacional de Saúde por conta dessa unidade sanitária. Estamos totalmente agradecidos por conta disso. Então, muito obrigado à Funasa, Fundação Nacional de Saúde. Esse aqui é meu marido. Ele já está com 83 anos. Ainda a gente mexe com alguma coisa. Como eu mesmo, eu mexo com tudo. E achei muito bom foi esses banheiros, porque eu só tinha um banheiro para 14 pessoas. E aí agora elas arrumaram o banheiro dela, foi uma glória. Estamos aqui na comunidade campestre aqui com o Luiz aqui, a Cleidiane, família que foi beneficiada com o projeto da Fundação Nacional de Saúde, através da Funasa, né, com melhoria sanitária, né, um banheiro completo aqui com caixa d'água. Então nessa comunidade aqui, ela foi beneficiada com 16 banheiros. Além do campestre, ainda foi beneficiado a Cabeça do Boi com 21 banheiros e ainda Peixe do Adriano com 7 banheiros. Um total de 44 banheiros para essa comunidade. O que já tem aqui é dignidade humana, né, para essa família que não tinha um banheiro. Você pode ver aqui ao lado, onde funcionava anteriormente o banheiro, certo? É o que descoberto na sombra de uma árvore, envolto de estacas, e agora não. Banheiro de cimento, certo? Lavatório, caixa d'água, coberto com telhas. Então isso aqui, para ele diz muito melhor para mim, né? Para vocês do que eu, que é alguém que antes tinha que sair, ficar a céu aberto para fazer suas necessidades e agora tem um banheiro no quintal da sua casa. Então isso aqui é um grande projeto do Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde. Coisa impressionante, né? Aí ainda tinha um cercadinho, ele mostrou ali o banheiro como era, né? No lugares que eu fui lá, era como lá no matinho mesmo, viu, Ronaldo? Essa é a realidade. A Funasa, ela desenvolve ações nas 27 unidades da federação. E nos estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste do país, tem ações específicas
para essas comunidades mais carentes. O presidente Jair Bolsonaro deverá lançar em breve o Programa Nacional de Saneamento Rural, que é um programa que estabelece metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e terá ações específicas para comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos. No Brasil hoje nós temos em torno de 1 milhão de indígenas e que não existiu ainda uma ação concreta de saneamento para essa população. Isso sem falar nos quilombolas e os assentamentos, que grande parte dos assentamentos as pessoas receberam um pedaço de terra, mas não houve por parte do governo federal investimento nas questões de estrutura. Tem assentamentos em que não tem acesso à água potável ainda. Então a FUNASA, através do Programa Nacional de Saneamento Rural, terá uma ação específica, direta para essas comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos. Nós estamos concluindo um ano. Teve dinheiro para fazer alguma coisa? Teve o desembolso financeiro, nós organizamos o orçamento. O que aconteceu com a FUNASA de 2003 para cá? Ela veio ao longo do tempo perdendo a sua força de trabalho, reduzindo a sua capacidade operacional, porque grande parte dos seus servidores foram se aposentando. Para você ter uma ideia, hoje a FUNASA ela tem 11.300 servidores inativos e 2.400 ativos. E não houve uma recomposição de seus quadros. Então a FUNASA ela precisa repensar as suas questões e executar menos na ponta, mas ser mais estratégica no sentido de apoio para os municípios, para que os municípios façam a execução lá na ponta. E isso a FUNASA está fazendo. É por isso que nós retomamos obras que estavam paralisadas e os investimentos ocorreram. O desembolso teve efetividade e pontualidade. A FUNASA investiu mais de 700 milhões de reais em obras que estão em execução. Caramba. Em 2019. Neste ano? Nesse ano. E para o ano que vem já deve estar normatizado. Nós estaremos reunindo os superintendentes agora no próximo dia 26 e 27, onde o ministro Henrique Mandetta estará participando dessa reunião, onde nós vamos fazer o balanço daquilo que a FUNASA realizou em 2019 e já projetar metas para 2020. Estamos trabalhando na organização orçamentária, aquilo que é de iniciativa própria do governo federal e também através de emendas parlamentares. As bancadas estaduais tiveram uma participação importante no sentido de potencializar o orçamento da FUNASA para 2020. Você citou, por exemplo, que desde 2003, 2004 ela foi se esvaziando, né? Em 2003, 2004 eu me recordo de um vídeo que eles fizeram. Aliás, eles sabiam fazer isso como ninguém. As produções de vídeo, de comunicação eram esplêndidas. E aí colocaram a FUNASA dos seus sonhos naquele momento, mas não realizaram o sonho de ninguém naquela época. Bota um pedacinho desse vídeo aí para mim, por favor. A política de inclusão social da FUNASA busca universalizar e facilitar o acesso da população, em especial as mais vulneráveis, aos serviços de água de boa qualidade e de coleta de esgoto, construção e ampliação de sistemas de abastecimento d'água e de esgotamento sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares. Já as áreas de elevados riscos de transmissão de doenças por mosquitos e insetos recebem intervenções direcionadas para o combate preventivo e sistemático à dengue, à malária e às chagas. A questão do controle de qualidade da água para consumo humano é outra prioridade da FUNASA, que também tem estimulado e financiado projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento. O mesmo ocorre com municípios e estados que implantam programas de saneamento em parceria com a FUNASA. Com programas sérios e transformadores, a FUNASA investe em saúde preventiva em todas as regiões do país. A FUNASA também está intensificando sua atuação nas comunidades quilombolas.
Situados em regiões distantes e quase inacessíveis, os quilombolas são remanescentes dos quilombos e habitados por famílias negras descendentes de escravos. A determinação da FUNASA é levar abastecimento d'água para as mais de 700 comunidades quilombolas existentes no país. Todo esse trabalho faz parte do Programa de Áreas Especiais, desenvolvido pela FUNASA, que prevê ainda atenção aos ribeirinhos, assentados e extrativistas. Essa é a atenção necessária, né? Aquilo que se projetou em 2003 se realiza em 2019 e vai continuar se realizando em 2020, 2021 e 2022. Será feito em 4 aquilo que não foi feito em 40. Poxa vida, hein? Que coisa esplêndida, que coisa esplêndida. Então, só vendo, este é o Brasil que nós sonhamos e sendo realizado agora, então. O avanço das ações, elas são fundamentais, porque nós buscamos aproveitar aquilo que a FUNASA construiu ao longo dos anos, porque conforme nós falamos no início do programa, que a FUNASA detém, através do seu quadro de servidores, um capital intelectual extraordinário. Os principais técnicos do Brasil que mais entendem de saneamento básico fazem parte do quadro de servidores efetivos da FUNASA. Todas aquelas demandas que são necessárias para aprimorar as ações na área de saneamento serão realizadas através de expertise própria que a própria FUNASA construiu ao longo da sua existência. Você vem do interior do Rio Grande do Sul. Carazinho, uma cidade com 59 terra mil habitantes. Terra de Brizola, né? Terra de Leonel Brizola. Brizola. Terra de Leonel Brizola. Pressupõe-se que o estado do Rio Grande do Sul já esteja mais ajeitadozinho com seus municípios e tudo mais. O Rio Grande do Sul ainda tem carência na área de saneamento. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul em torno de 3 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Na faixa aí na faixa de 6 milhões de pessoas que não são servidas por um serviço adequado de tratamento de esgoto. A carência na área de saneamento faz parte de todas as unidades da federação, porque o Brasil, ao longo dos anos, em que pese uma legislação da década de 50, que dava diretrizes nas questões de saneamento, trazendo a responsabilidade para os municípios, e as legislações esparsas que existiram ao longo dos anos, não teve por parte de nenhum ente federado, nem União, nem Estado, nem município, um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para resolver essa questão. É por isso que hoje nós estamos colhendo consequência dessa ausência, em que pese a primazia estatal para a realização das ações de saneamento, não teve os resultados efetivos para a população. Se você investe em saneamento, cada real que você investe em saneamento, você economiza depois R$4 no tratamento da doença. O tratamento da doença é mais caro. A prevenção muito mais e barata, é doloroso. Né? Se você investe em saneamento, você evita das pessoas ficarem doentes. Então, é essa a visão do governo do presidente Jair Bolsonaro, quebrar paradigmas, trazer transformação cultural, mudança de comportamento na própria sociedade no que diz respeito à responsabilidade daquilo que não lhe serve mais. Então é importantíssimo que nós possamos envolver o conjunto da sociedade, aquele que produz o resíduo, aquele que transporta o resíduo, aquele que trata o resíduo e aquele que destina o resíduo. Impressionante, né? E às vezes não precisa um total para poder agradar as pessoas. Você veja os banheiros sendo realizados lá. Eu estava vendo também o testemunho, a pessoa falando, né, que ganhou um poço tubular. Resolveu o problema dele. Coloca aí, por favor. Eu sou Francisco José Lopes, conhecido como doutor. Sou aqui da comunidade Rajota, município de Batalha. Moro aqui há quase 40 anos. Muito tempo sem longe do abastecimento d'água, com dificuldade. E agora
depois de uns 3 anos, fomos contemplados com este poço tubular, beneficiando muitas famílias, quase 30 famílias, ser beneficiadas com este poço tubular e gerar melhoria para nós. Nós estamos muito gratos com essa melhoria, com esse poço tubular, abastecendo a maioria dessa comunidade. E fica muito grato com esse projeto, um projeto muito bom. Está terminando de ser realizado, contemplando a melhoria para nós. Isso é água de subsolo, puxando ou não? Água de subsolo. A Funasa tem a tecnologia que trata a água do subsolo através da perfuração de poços, a distribuição para a população e também a captação e tratamento das águas superficiais, principalmente as comunidades ribeirinhas. Nós temos 2 casos de 2 municípios, um do Pará e outro do Amapá, que receberam um prêmio internacional pela utilização de uma tecnologia produzida pela própria Funasa, que é o Saltazê, que trata a água para o consumo humano. Nós estaremos aprimorando essas ações, utilizando dessa própria tecnologia, principalmente para dar uma atenção especial para aquelas comunidades ribeirinhas, principalmente da região norte e centro-oeste do Brasil. Saltazê? Saltazê é uma tecnologia, uma solução tecnológica desenvolvida pela Funasa, vem a ser um filtro que filtra a água, purifica a água, trata a água para as pequenas comunidades, comunidades ribeirinhas, as pequenas comunidades tradicionais que vivem nessa região que tem uma especificidade. Então não é uma coisa para um, quer dizer, é uma coisa comunitária mesmo. Então, é comunitária. Como o cidadão citou lá, este poço tubular aí, ele está resolvendo o problema, não sei quantas famílias lá. É isso mesmo. Uma solução de Saltazê, por exemplo, ele pode atender ali uma média de 20 famílias e o investimento não é caro, fica ali na faixa de 30 a 35 mil reais, que traz uma solução extraordinária. A captação até o serviço da água purificada? Quando a captação se dá através de água superficial. Sei. Quando precisa perfurar o poço, dependendo da profundidade do poço, aí aumenta o investimento, se faz necessário um investimento maior. Ronaldo, vocês já fizeram, eu sei que vamos dizer, o primeiro ano de governo, já pega um monte de obra paralisada, como você citou e tudo mais. Mas se existe uma coisa que está aos borbotões, paralisado, principalmente no Nordeste brasileiro, são os poços artesianos. A água lá é aquela água salgadinha, né? Então botaram as bombas para funcionar, os canos para funcionarem e tudo mais, aquilo foi enferrujando. Pifou, não tem quem conserte, não tem quem patrocine. Uma necessidade de fazer um levantamento muito sério disso, viu? Isso faz parte das ações da Funasa, através de um diagnóstico, identificar em todas as regiões do Brasil aqueles poços que já estão perfurados, os poços que são de domínio público ou são de domínio particular e, através de um termo, permita que a Funasa utilize da sua própria tecnologia para dar o proveito da utilização desses poços. Nós temos casos aí de estados brasileiros, não vou citar o estado aqui, mas nós temos aí em torno de 600 poços perfurados, poços que têm água boa para o consumo humano e esses poços não estão sendo utilizados. Então nós já estamos identificando esses poços no sentido de que possamos utilizar recursos, já organizamos previsão de recursos para 2020, no sentido de utilizar esses poços para dar o proveito para a população. Não é possível numa comunidade ter ali um poço perfurado, Sim. ter água possível para o consumo humano e esse poço não esteja servindo a população. Eu me lembro que tem lugares, por exemplo, no próprio Piauí, onde vocês têm agido bastante, né? Uma senhora, amiga nossa, faz um trabalho de ordem social lá, uma pastora missionária, e aí ela junta dinheiro para botar uma água, né, um poço artesiano para uma determinada localidade. Sim.
nas filmagens, e eu fui num desses poços lá, ele joga água como nem bomba precisa, mano, velho. Não é uma profundidade daquelas violentas, não, meia profundidade. Quer dizer, água tem. Água tem. Acredito que 70% dos poços que são perfurados no Nordeste dá água boa para consumo. E os 40% ali é possível tratar, tanto através de tecnologia que existe hoje para dessalinizar a água, ou se a água, porventura, ela tem um outro composto que seja imprópria para o consumo humano, existem tecnologias que dá para transformar essa água, deixando possível para o consumo. E a FUNASA está atrás dessas tecnologias, para utilizar essas tecnologias, para que nós possamos reduzir sistematicamente o número de pessoas que hoje não têm acesso à água potável. Não é possível um Brasil tão rico, Brasil que tem riqueza natural, riqueza mineral, tem a riqueza do seu povo, a estabilidade no solo e estabilidade no clima, existir pobreza no meio de tanta riqueza. O acesso à água é um direito fundamental e essencial, né, para a dignidade humana. Água é vida. E a orientação, a determinação do presidente Bolsonaro, a orientação do ministro Henrique Mandetta, que a FUNASA cumpra a sua missão na plenitude. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Municípios que sofreram com problemas seríssimos, como a região de Mariana, como a região ali de Brumadinho e tudo mais. A FUNASA tem chegado até lá, tem feito alguma coisa em benefício daquele povo. Eu sei que é muito da responsabilidade, são das empreiteiras lá, das grandes empresas que deixaram a coisa errada acontecer. Mas há sofrimento. Dia desses mesmo eu estava vendo, o pessoal está esperando, não sei há quantos anos, as casinhas que seriam construídas e até agora nada. Então é um negócio muito sério. A FUNASA, ela tem termos de cooperação com as outras unidades da federação, estados e municípios. E a FUNASA sempre está presente em todas essas ações, naquilo que diz respeito à competência da FUNASA, a prerrogativa da FUNASA, principalmente no que diz respeito a qualquer ação que esteja afeto à prevenção à saúde, para evitar que as pessoas estejam doentes. Tanto nas questões dos acidentes que ocorreram em Brumadinho e outros, agora no caso também das manchas de petróleo em alguns estados brasileiros, séria, né? Lá também está a FUNASA sendo participante das ações no sentido daquilo que diga respeito ao conhecimento, à tecnologia, à expertise que a FUNASA tem, as ações da FUNASA, a FUNASA está presente também para contribuir, para colaborar. Já chegaram à conclusão do tamanho do prejuízo que essas manchas de petróleo estão deixando no nosso litoral, como diz o outro, já Nordeste, descendo já para o Sudeste e tudo mais? Nós precisamos registrar aqui o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do governo do presidente Bolsonaro, através principalmente do Ministério do Meio Ambiente. Agora, o que me estranha, Celso, é o silêncio dos organismos internacionais, né? Os organismos internacionais que estão sempre muito preocupados com questões relacionadas ao meio ambiente, principalmente aquilo que acontece internamente aqui no Brasil, mas eu não vi nenhuma ação concreta, direta, potencializada de nenhuma ONG internacional no que diz respeito. Eu não tenho conhecimento de uma ação concreta das ONGs internacionais que se preocupam muito com o meio ambiente. Há um silêncio antes de espantoso. Falar, deveriam se preocupar e vir e também ajudar, né? Fazer o que Israel fez na época de Brumadinho, né? E outras ações que nós brasileiros fizemos, né? É comum nós mandarmos, por exemplo, como mandamos nossos bombeiros para o Mato Grosso, ali, Mato Grosso do Sul, né? Na época dos incêndios violentos ali. Quer dizer, se nós temos tecnologia, mão de obra
que tem sabedoria para isso, por que não ajudar, né? Você veja que o envolvimento do conjunto da sociedade, a própria sociedade civil e os órgãos internos do Brasil, eles são sempre muito presentes em todas essas questões. Tanto Brumadinho, como agora esse acidente que ocorreu relacionado ao derrame de petróleo no mar e que afetou diretamente as nossas praias brasileiras. Então lá está a sociedade presente, o voluntariado brasileiro, as estruturas do Estado brasileiro estão ali presentes, né? Então é importante nós registrar e reconhecer essas ações. As capitais brasileiras, muitas delas também têm problemas seríssimos na questão de infraestrutura. Você pega a maior cidade do país, São Paulo, tem problema nas suas periferias. Você pega no norte do país, Belém, Manaus, terrível. A lei orçamentária, ela definiu a competência dessas ações, principalmente nas questões relacionadas a saneamento. Ela definiu a competência da FUNASA para os municípios até 50 mil habitantes. Os municípios acima de 50 mil habitantes é de responsabilidade nas questões de infraestrutura, saneamento, é de responsabilidade do Ministério de Desenvolvimento Regional, que também dentro da sua competência, das suas possibilidades orçamentárias, que hoje os recursos eles são escassos, então você precisa ser criativo no sentido de fazer mais com menos, mas o Ministério do Desenvolvimento Regional, lá através do ministro Canuto, está fazendo um bom trabalho nessas ações, principalmente na retomada de obras que estavam paralisadas também. Porque o conjunto de obras paralisadas no Brasil não ocorria somente na FUNASA, praticamente em todos os ministérios. Milhares de obras paradas. São milhares, centenas de milhares de obras paralisadas no Brasil, e isso gera um custo muito alto para a sociedade. Porque a obra paralisada, você perde aquele investimento que ocorreu na elaboração do projeto, o investimento que ocorreu na análise e aprovação de projeto, na liberação das primeiras parcelas para o início de execução da obra. Depois a obra lá tem 40%, 60% da sua execução e por falta de um planejamento do próprio ente, essa obra paralisa. Em fevereiro, a FUNASA tinha um passivo de empenhos de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Cara. Esse era o passivo que vinha de 2002, empenhos ainda de 2002. Passivos relacionados a instrumentos que já tinham vencido, passivos relacionados a instrumentos que tinham obras com 10% realizada, 20% realizada. Nós tivemos que fazer um diagnóstico cirúrgico no sentido de cancelar aqueles empenhos, principalmente das obras que ainda não tinham iniciado, e buscar uma ação para convalidar os atos e retomar as obras paralisadas, porque uma obra abandonada, isso gera um prejuízo imensurável para a comunidade. A obra em execução, ela é importante, a comunidade recebe o benefício da obra e a obra em execução, ela gera emprego. E tem dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana. É um endereço para trabalhar e um endereço para morar. É verdade. A FUNASA acompanha essas obras? Porque se elas estão paradas, é sinal de que não houve acompanhamento, né? Ou simplesmente passa o dinheiro para o prefeito e ele se executou, se não executou também... A FUNASA, hoje, ela acompanha todas as fases da obra. E nós estamos contratando agora uma estrutura maior em cada unidade da federação para fazer um acompanhamento mais de perto, através da entrega de produtos e serviços. De produtos e serviços no sentido de que essa estrutura que será contratada, ela vai acompanhar desde a concepção do projeto até a entrega final da obra, para que não haja interrupção de obra. A fiscalização, ela será constante em cada etapa da obra. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque o que a gente vê de prefeituras, por exemplo, que pegam o dinheiro e acabam desviando o dinheiro para
outras necessidades, outros problemas, deixam de cumprir, por exemplo. A verdade é o seguinte, eu acho que ainda é verdadeiro aquele ditado que político nenhum gosta de fazer obra enterrada. Infraestrutura, nem pensar. Quer dizer, fica lá debaixo da terra, ninguém sabe o que ele fez. Isso é verdadeiro ainda nos tempos de hoje? Tem 3 atributos que são fundamentais para todo agente público. É coerência, probidade e eficiência. E toda ação que se realize, você não pode fazer essa ação pensando na próxima eleição. Você precisa pensar na próxima geração. Você veja que as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro não são com vistas na eleição seguinte, mas na próxima geração. Essa transformação cultural, a mudança de comportamento, os próprios investimentos, as reformas que estão sendo propostas pelo governo do presidente Bolsonaro e aquilo que se executa pelo governo são ações projetando o Brasil para a próxima geração. Ditas pelos governos anteriores como necessárias, mas nunca realizadas, né? A única realizada foi a modernização da legislação trabalhista, que nós precisamos acreditar ao presidente Michel Temer. Uma falha minha que não citei isso. Ao presidente Michel Temer. Você ficou quanto tempo no Ministério? Eu fiquei 1 ano e 7 meses no Ministério do Trabalho. Eu fiquei até dezembro de 2017. A modernização da legislação trabalhista, ela entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. E no dia 27 de novembro de 2017, eu entreguei o Ministério porque eu tinha cumprido a minha missão. Eu entrei com o objetivo, determinado de modernizar a legislação trabalhista no Brasil. Porque você veja, a legislação trabalhista, ela foi concebida a partir da década de 20, através de legislações esparsas, foi consolidada na década de 40. Em 2015, tinha passado 75 anos de imobilismo e o Brasil vinha perdendo desde 2014 uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Meu Deus. O Brasil real em 2016 era o Brasil de 60 milhões de pessoas sem atividade econômica, 45 milhões de trabalhadores na informalidade, 27 milhões de trabalhadores desesperadamente querendo trabalhar e não tinha oportunidade de trabalho. Só em 2015, mais de 1,5 milhão de postos de trabalho se perderam no Brasil, trabalhadores que foram mandados embora. De cada 100 ações trabalhistas existentes no mundo, 85 delas eram no Brasil face à insegurança jurídica que existia nas relações do trabalho. E a legislação proposta, ela foi concebida em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica para gerar empregos. E isso nós alcançamos. Maravilha, né? Vamos voltar para a FUNASA agora, então. Você falou do projeto Salta Z, eu tenho um videozinho aqui, que acho que veio de lá de vocês também, né? Comunidade piauiense recebendo o projeto. Coloca aí, por favor. Estou aqui na comunidade São José, próxima à comunidade Céu, passamos ali no Alto do Batista, vendo os equipamentos Salta Z. Nós trouxemos para cá, pedido do prefeito Mão Santa, que tem mudado a realidade para o consumo de água em Parnaíba, desenvolvido pela FUNASA do Pará, e não só no Piauí, no Brasil, mas já sendo instalado em outros países da América do Sul. Esses equipamentos foram desenvolvidos na época que eu era presidente da Fundação Nacional de Saúde. Fico feliz, mais uma vez, como engenheiro, como gestor público, de ter participado da formulação, do desenvolvimento desse equipamento que traz benefício para a população. É impressionante, parece que é um amontoado de canos, né? Esse é o Salta Z, é uma tecnologia muito simples, é uma solução muito simples, que foi desenvolvida pelos próprios técnicos da FUNASA. E a produção em grande escala, ela reduz muito o custo, a sua instalação é muito simples, muito fácil, e as próprias comunidades recebem treinamento e orientação para a manutenção do equipamento, uma manutenção que não é cara. É coisa que tem muito governo que não gosta de coisa simples e de custo, vamos dizer, barato, de custo
né, de grande benefício, mas o custo pequeno, né? Sabe que a adesão dos municípios hoje está sendo muito importante, porque eles estão, os prefeitos, principalmente das pequenas comunidades, e aonde lá existem, principalmente as comunidades ribeirinhas, pelo resultado que a solução tem trazido, a procura ela tem sido, de certa forma, considerável. Eu tenho a impressão que é rápido e rasteiro também, né? É rápido, a instalação ela é muito rápida. E os resultados que acontecem depois, você mede pela redução do índice de doenças daquela população e também a redução sistemática do índice, principalmente de mortalidade infantil. Porque você imagina uma criança, Celso, ficar bebendo uma água contaminada, isso traz consequências tudo errado, né? desastrosas na vida dessa criança, né? O seu organismo é mais fraco, é totalmente diferente do organismo de uma pessoa adulta, e isso traz sofrimento para aquela criança. Então, você levar a condição de dignidade, de ter acesso a uma água potável, uma água própria para consumo humano, isto é fundamental, é dever do setor público fazer isso e levar para a população. São 35 milhões de pessoas no Brasil. 35 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso a um copo de água limpa para beber. Barbaridade. Eu estava vendo, né? Teve um vídeo produzido por vocês, né, em que a mocinha vai mostrando as peças para montar o Salta Z. Achei, o vídeo era maior, eu mandei dar uma acelerada, pedi para a Valquíria Rios dar uma acelerada nele, né? Mas coloca aí, por favor, para a gente ver. Olha, são só peças que todo mundo conhece na área de encanamento aí. Coloca aí, por favor. O azul ali é o filtro. Ali é o filtro. Tem uma entrada. Tem uma entrada e a saída. E a saída. E a água está purificada. E a água está purificada. Aí você vai ver de onde vai apanhar. Tem um manual de orientação que as comunidades beneficiadas elas recebem treinamento pela própria FUNASA e o servidor da prefeitura municipal que ficará depois responsável pela manutenção e acompanhamento do equipamento também recebe treinamento. É fácil, né?
quando quer, né? Muito fácil, Quando quer, resolve. Em 2022, nós temos o desafio de reduzir sistematicamente o número de pessoas que não têm acesso à água potável e que também não têm acesso ao serviço adequado de tratamento de esgoto. É por isso que nós reestruturamos, modernizamos a FUNASA para dar resultados efetivos na ponta. A gente gasta menos em despesas operacionais para ter mais dinheiro disponível para investimento na ponta. Nós estamos falando para... Obra paralisada a zero a partir de 2020. Opa! Nós estamos falando para centenas de municípios brasileiros. Vocês vão ao município ou o município pode vir à FUNASA? Agora, em dezembro, nós estaremos abrindo um edital para cadastramento de propostas pelos municípios com vistas a ações do orçamento de 2020. Então, você está dando de primeira mão aqui essa informação. Isso aqui será muito importante, porque nós, até final de novembro, nós já temos a previsão de orçamento real para 2020, e com base nessa previsão, nós já teremos o diagnóstico pronto da necessidade orçamentária para dar continuidade em todas as obras que estão em execução e aquelas que serão liberadas ainda a primeira parcela até o final do ano. Em 2020, zero obra paralisada e o orçamento disponível para cadastramento de propostas em ações que serão realizadas a partir de 2020. Todos os municípios de até 50 mil habitantes poderão se cadastrar nessas propostas dentro das ações água, esgoto e lixo. Essas informações constam no site da FUNASA? Estarão disponíveis no site da FUNASA, para os prefeitos. É funasa.gov.br, é isso? Isso aí. É fácil. funasa.gov.br. Se FUNASA lá já abre o site da FUNASA. E aí o prefeito fará a sua inscrição, trazendo o seu projeto, evidentemente. Faz a inscrição e depois entra a segunda fase de apresentação do projeto. Diante disso tudo que você nos disse aqui, do desejo do governo realmente fazer a obra e fazer com custos o menor possível, mas com qualidade, porque não adianta também falar que está gastando pouco e fazer uma porcaria, né? Tu tem que fazer mais com menos, mas fazer com perfeição. Aquilo que é exequível. Você não pode também oferecer para a população algo que não dê segurança, que não dê garantia, não dê durabilidade. Também acho. O investimento público... Alegria por pouco tempo... Não pode ser por pouco acaba tempo. Virando tem que pior ter durabilidade. Todo mundo, né? Tem que ter durabilidade. Ronaldo Nogueira, você é pastor também, né? Sou pastor da Assembleia de Deus. Sou da terceira geração da Assembleia de Deus. Meus avós eram crentes da Assembleia de Deus, meus pais eram crentes da Assembleia de Deus e eu e minha família somos crentes da Assembleia de Deus. Tudo bem. É um governo que mostra realmente que os cristãos, né, estão nele e fazendo o que a gente mais ama, né? Princípios judaicos cristãos são muito importantes aí para a formação de uma sociedade. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Conheci um pouco mais de uma FUNASA que eu não conhecia, de uma FUNASA atuante. Tá, obrigado. Para que a gente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, possa chegar aqui e mostrar um Brasil completamente diferente, principalmente para os pequenos municípios, onde o dinheiro é curto, quase sempre, né? Então, se não tiver a ajuda do governo federal, não chega a lugar nenhum. Perfeito. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Olha, quando sair o negócio para o seu município aí, ó, é no site da FUNASA, fica acompanhando. Prefeito, coloca aí, porque nós estamos precisando disso aqui, né? E com certeza virá o benefício. Grande abraço.